seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Doctors First. Aqui você aprende como cultivar saúde para levar mais vida aos seus dias. Está começando mais um programa da Doctors TV. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que a gente publicar aqui. Você sabe qual é a vitamina que pode diminuir o risco de você ter algum problema do coração, como o infarto, e também o risco da osteoporose? Quer aprender? Então fica comigo até o fim porque é logo depois da vinheta. A resposta está na vitamina K2, uma vitamina que foi descoberta relativamente há pouco tempo. Só em 2007 foi definido que ela era uma vitamina diferente da vitamina K1. A K2, também conhecida como menaquinona, é importantíssima para a saúde articular, para a saúde cardíaca, essencial para a massa óssea, para ter ossos fortes que não quebram facilmente. E um detalhe fundamental, a vitamina K2 tem a sua ação potencializada quando é associada a outras vitaminas lipossolúveis como a vitamina D3. Essas duas vitaminas, K2 e D3, ainda são desconhecidas pela comunidade médica e muito mais pela comunidade leiga. Por isso hoje a gente vai conversar com o Dr. Neemias Dias, que já esteve aqui no canal, médico que atua na área da medicina funcional integrativa, sobre os benefícios do uso da vitamina K2 associada à vitamina D3. Muito obrigada pela presença novamente aqui no canal, Dr. Neemias. Jordana, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Mais uma vez, um tema super relevante, né? Falar sobre duas vitaminas que são extremamente importantes para a saúde, não só saúde óssea, a gente vai discutir um pouco sobre isso que você já pontuou, mas para a nossa saúde sistêmica, e a gente vai descobrir coisas que são muito interessantes. Eu brinco que hoje em dia a informação ela é tão interessante que muitas vezes os pacientes, como você citou, sabe algumas informações, eu tenho algum acesso ao conhecimento antes da comunidade médica tradicional. Isso é muito legal, porque a gente consegue trazer essas informações de forma prática, didática, e esse conhecimento se torna muito mais acessível a todos, né? Vamos conversar sobre isso hoje. Excelente. Estou muito curiosa pela nossa entrevista, o que a gente vai aprender por aqui. E antes de começar a entrevista, eu já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, com sua família. Isso é super importante para o crescimento do canal e para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Bom, doutor Neemias, então, para a gente começar a nossa conversa, conta pra gente o que é a vitamina K2 e onde que ela é encontrada. Perfeito. A vitamina K2, ela é extremamente interessante, porque é uma vitamina que ela está presente principalmente em alguns alimentos que a gente parou de consumir nos últimos anos. Quando a gente para analisar, a vitamina K2 ela é muito encontrada nas vísceras, ela é encontrada nas gorduras dos animais, e também é encontrada, por exemplo, no natto, que é a soja fermentada, muito consumida pelos japoneses. Então, não faz parte da nossa cultura tradicional mais hoje, do nosso padrão alimentar ocidental, o consumo desses alimentos, que mostra, por exemplo, uma evolução muito grande da deficiência da vitamina K2, que ela vai ser representada em algumas alterações, até da nossa formação estrutural óssea. Trazendo um relato interessante, o Dr. Winston Price, que foi um dos primeiros a desconfiar da existência desse fator X, como ele chamava, por não conhecer a vitamina K2, ainda como a gente conhece hoje, ele começou a perceber isso através de alguns estudos interessantes, quando ele, ao visitar algumas comunidades e comparar o padrão alimentar, ele percebia que tinha alguma coisa diferente, que fazia com que as estruturas ósseas dessas pessoas, eram mais bem formadas, que tinham uma arcada dentária mais bem formada. O Dr. Winston Price, ele era um dentista, Então é bem interessante que a gente começa a perceber que é uma vitamina que ela é extremamente interessante dentro de um padrão alimentar que a gente da medicina funcional, integrativa ancestral, ou paleo, por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade hoje no modelo de alimentação tradicional, muito baseado em grãos, em alimentos ultraprocessados, e a gente vai ter uma dificuldade muito grande de ter acesso a essa vitamina, extremamente importante para a nossa saúde, através da alimentação tradicional. Eu pesquisei que importantes proteínas precisam da vitamina K2 para serem ativadas, como, por exemplo, a osteocalcina. Explica para nós o que é a ativação dessas proteínas para a gente entender a importância do processo. Perfeito. Quando a gente fala em termos bioquímicos, a gente está falando sobre vias metabólicas que dependem de sinalizadores e de catalisadores. O termo catalisador é muito usado para enzimas e proteínas que agem ativando uma função. A gente tem a osteocalcina, que é uma proteína extremamente importante dentro do nosso osso. Ela é a principal proteína, inclusive uma das principais proteínas presentes em quantidade no nosso osso, fundamental para a questão da formação da hidroxiapatita, da mineralização do osso. Então a gente fala que tudo aquilo que dá a estrutura forte do osso, que a gente coloca na conta do cálcio, só consumir cálcio, ele não é especificamente a questão do cálcio em si. Então a gente brinca que a vitamina K2, ela é inclusive um GPS, ela direciona esse cálcio e através da ação da osteocalcina, ela faz com que esse
cálcio seja associado ali ao processo da hidroxiapatita, que é uma formação estrutural que dá resistência à integridade para o osso e também faz com que essa proteína constitua, né, a parte da nossa saúde óssea ali, porque é fundamental a gente compreender, isso também a gente tem que citar para os pacientes que estão escutando, não é só você ter cálcio, você ter vitamina K, você precisa ter proteína também para formar um bom osso, uma boa saúde óssea, né? Nossa, ótimo. E isso é uma informação que a gente não tem, né? Perfeito, é muito comum a gente escutar, vários pacientes chegam para a gente, às vezes com a dosagem de vitamina D super baixa, uma dosagem alta de cálcio, e você citou lá anteriormente a importância da vitamina K na saúde cardiovascular, na saúde óssea, e é um grande problema, porque a gente sabe que o excesso de cálcio, ele está relacionado a depósito desse cálcio, por exemplo, nas articulações, depósito nas nossas artérias, nas nossas válvulas cardíacas, gerando vários problemas da sociedade moderna. Tanto que nos testes que a gente faz hoje, é uma avaliação do score de cálcio, que é para avaliar como é que esse cálcio está sendo depositado. Quanto mais cálcio fora do osso, mais doença a gente tem. Por isso que a vitamina K2 é tão importante, né? Por isso que ela é essencial para a nossa saúde. Nossa, excelente. E como a gente pode, já que, né, a nossa alimentação mudou tanto, né, dos ancestrais, que tinha esse aporte de vitamina K2 suficiente, como que a gente pode aumentar o consumo da vitamina K2 e como que a gente também pode suplementar essa vitamina, doutor? Perfeito. Eu sempre trabalho dentro da filosofia do meu consultório, é o seguinte, a gente tentar estruturar uma rede de construção de um processo, ou seja, eu preciso que o paciente entenda que a alimentação ela é fundamental, né? Então, eu acrescentar a presença de vísceras, para quem tem um paladar mais refinado, porque o natto ele tem um cheiro muito forte, é muito mais característico da cultura japonesa, a gente tem que entender isso, acrescentar na nossa rotina esses alimentos. Mas, por exemplo, a gente vai ter uma certa dificuldade de ter uma quantidade de vitamina K e a gente tem uma exposição muito grande a outros fatores que aumentam a nossa necessidade dessa vitamina. Então, eu sempre oriento que você deve avaliar com o teu médico, com quem te acompanha, a necessidade da suplementação. E a vitamina K2 via suplementação é muito interessante. Então, a gente tem alguns estudos interessantes mostrando algumas dosagens mínimas que a gente deve consumir diariamente de vitamina K2 e, geralmente, a gente vai fazer algumas associações. O que é muito interessante é lembrar que a vitamina K2 ela é um complexo. Ela não é a vitamina K, né? Não é simplesmente como a gente fala a vitamina D ou a vitamina A. Na verdade, a gente tem hoje vários vitâmeros, né? Que são pequenos pedaços. Uma própria vitamina E, hoje a gente já sabe que tem várias partes. O complexo B, a gente também tem o complexo K. E é sempre interessante a gente avaliar isso, porque quando a gente está falando da vitamina K, a gente está falando da vitamina K MK7, por exemplo. Vitamina K2, MK7, a gente vai escutar vitamina K2, MK3, vitamina K2, MK6. Então, esses termos eles são interessantes para a gente compreender que é um grupo de vitâmeros que faz parte dessa vitamina, ou seja, é um complexo de vitaminas. Isso é muito interessante, mostrar a complexidade dessa vitamina. Quanto mais a gente estuda sobre ela, mais a gente consegue compreender as múltiplas funções que ela exerce no nosso corpo. Excelente. Eu quero saber se você já conhecia a vitamina K2. Se sim, como que você a utiliza? É através da suplementação? Conta aqui nos comentários pra gente que a gente quer saber. Bom, então agora a gente vai falar do papel da vitamina D3 nessa história. Eu também pesquisei que a vitamina D3 ela tem uma ação sinérgica com a vitamina K2, ou seja, uma aumenta a ação da outra. Eu queria que o senhor explicasse pra gente, por favor, por que que essas duas vitaminas elas devem ser associadas? Qual que é o benefício disso? A vitamina D, que a gente chama assim, ela, na verdade é um hormônio, né? Isso é um termo que a gente acabou ficando cada vez mais, digamos, acostumado a chamar, mas ela é um hormônio que tem uma ação extremamente importante no nosso corpo. Dentro do metabolismo do cálcio, que é uma das coisas importantes que a vitamina K também atua, a vitamina D, ela através, né, da sua forma 1,25 hidroxivitamina D, age no nosso intestino, fazendo com que a gente tenha uma absorção do cálcio para nosso sistema, nossa corrente sanguínea. Esse cálcio precisa ser direcionado. Então, como eu citei anteriormente, a vitamina K2, ela é o GPS, então ela direciona esse cálcio. Então, imagina que eu uso uma dose alta de vitamina D e eu não utilizo a vitamina K2, por exemplo. Então, em doses baixas, meu corpo vai lidar razoavelmente bem. Ou se eu tenho exposição solar, mas se eu consumo. Se eu não tenho, eu uso a vitamina D, eu aumento muito a absorção do cálcio, sem o direcionamento, eu posso ter o depósito desse cálcio em locais inadequados, como a gente citou. A vitamina K2, ela vem nessa associação potencializar, né, o efeito benéfico da vitamina D. Então, sempre quando trabalho com altas doses de vitamina D, eu vou usar uma dose mais alta de vitamina K2 também. Eu vou associar, por exemplo, às vezes a vitamina K2 em 2 horários diferentes, porque a gente tem um benefício dessa função da vitamina K2 em direcionar, por exemplo, esse cálcio. E além disso, a gente sabe que as vitaminas lipossolúveis, né, a vitamina A, D, E e K, elas preferem ali, por exemplo, andar juntas, né? Principalmente porque, na verdade, o que é interessante é o seguinte, a gente começa a compreender que o nosso corpo, ele é um sistema. Quase nada funciona sozinho, depende dessas associações, né? Então, a gente sabe a importância da vitamina A, por exemplo, também nesse processo, a gente sabe a importância da vitamina K2 e a vitamina D andando juntos, isso é muito importante. Ótimo. E, além disso,
Também eu li que não é qualquer vitamina, né? Ela tem que estar na forma lipossolúvel e ser utilizada junto da alimentação para ser bem absorvida. Então não adianta ser uma vitamina em pó, é isso mesmo? Perfeito, assim, a gente sabe que, por exemplo, as vitaminas do complexo A, D e K, né, essas vitaminas lipossolúveis, elas são muito mais bem absorvidas quando a gente tenha o consumo de gorduras. Então, a gente pode até ter uma certa absorção com a vitamina em pó, mas ela é bem menor quando eu comparo com a vitamina na forma lipossolúvel, associado a um bom veículo oleoso. Isso faz uma diferença grande, porque você já tem uma absorção. E associada à alimentação, por quê? Porque nesse processo eu já tenho ali enzimas digestivas, sais biliares, que são fundamentais para a absorção dessas vitaminas. Então, quando eu associo a vitamina K2 com a vitamina D em um veículo oleoso, eu garanto que ela vai ter uma melhor absorção. Então, necessariamente, a utilização dessa associação me facilita uma melhor absorção, um melhor aproveitamento desse nutriente que eu estou consumindo. É comum, muitas vezes, no consultório, eu pegar pacientes, doutor, eu já vi usando vitamina D há bastante tempo, eu já vi usando vitamina K, mas eu não tive tanto benefício. Quando a gente vai olhar a forma que está usando é errada, né, a maneira da manipulação, ou mesmo a fórmula que comprou não foi a mais adequada para aquele paciente. Quando a gente ajusta, mesmo a dose, às vezes a gente tem um resultado interessante. Olha só, então essa informação é importantíssima, né? Saber como usar. Então, para fechar, doutor, a gente queria saber, as pessoas devem estar com essa dúvida, né? Qualquer pessoa pode suplementar a vitamina K2 associada à vitamina D3? Perfeito. A gente tem alguns mitos em relação à vitamina K2, porque o complexo da vitamina K, que é um complexo que tem K1, como a gente citou, e a vitamina K a gente vai escutar, né? Principalmente a fetomenaquinona, né? Que é a vitamina K1, relacionada muito à questão do processo de coagulação sanguínea. Então, muitas vezes a gente se preocupa com pacientes que têm processos que necessitam de usar anticoagulante. Mas, geralmente, a vitamina K2 e a micacete, ela não tem esse problema. Ela não age nesse mesmo sítio. Ela não tem relação com a coagulação. O que pode ter, a depender da produção dessa vitamina, são traços de vitamina K1. E aí você deve alinhar com o seu médico, você deve acompanhar, por exemplo. Mas, fora esses pacientes, todos os outros se beneficiam do uso da vitamina K2, tá? Principalmente os pacientes que têm problemas de osteoporose, pacientes que têm problemas cardiovasculares, pacientes que têm problemas de varizes, né? Então é muito interessante o uso da vitamina K2, tem resposta interessante. Todos os pacientes que têm depósitos de cálcio inadequado, problemas de artrose, tá? Essas questões, elas todas estão relacionadas ao metabolismo do cálcio. Então, a vitamina K2, ela ajuda muito. Uma coisa interessante também é na formação. A vitamina K2 é chamada também a vitamina da beleza. Uma gestante, ao ela usar a vitamina K2, ela vai proporcionar ao seu bebê uma formação óssea melhor. Então, a estrutura da arcada dentária é melhor, aquele rosto mais quadrado, mais bem formado, que cabe todos os dentes. Então, uma das coisas que o Winston Price avaliou era isso. Quando ele ia numa tribo, por exemplo, que tinha um maior consumo desses alimentos com vitamina K, a arcada dentária era maior, cabia todos os dentes. E o que a gente percebe hoje em dia é a necessidade de arrancar os sisos, né, de arrancar dentes, de colocar aparelho, cada vez mais. Tem pessoas que são respiradores bucais, né, porque o palato não ficou formado de maneira adequada, e a gente consegue perceber que a suplementação adequada em todas as fases da vida, na gestação ela é fundamental, que é onde é que a gente está começando a formar, talvez até antes, é interessante porque isso faz toda a diferença na saúde do bebê. É engraçado, porque eu percebi isso na minha casa. A minha primeira filha não tinha esse conhecimento, na segunda a gente já suplementou e é bem diferente, isso faz uma diferença legal nesse sentido, de perceber a estrutura óssea, formação. Então é muito legal. Nossa, excelente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando a gente vão se aproveitar muito dessas orientações. Bom, nós conversamos hoje com o Dr. Neemias Dias sobre os benefícios do uso da vitamina K2 e a associação com a vitamina D3. Eu espero muito que você aproveite essas dicas. E antes de ir embora, deixa o like aqui no vídeo e compartilha. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante. Eu quero agradecer a participação do Dr. Neemias. Dr. Neemias, muito obrigada. Um prazer, eu falo que a gente compartilhar conhecimento que ajuda as pessoas nos papéis, né? A gente tem uma oportunidade de ter acesso a essa informação. Quando a gente pode compartilhar, a gente permite que as outras pessoas também tenham acesso e possam desenvolver a sua saúde com mais qualidade. Com certeza. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!